Bom dia, irmãos, graça e paz, queridos. Que bom podermos ter mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para conversarmos a respeito da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, um texto conhecido. Quem já me ouviu em outras oportunidades sabe do significado desse texto para mim de forma particular. Faz parte do testemunho da minha vida, de minha conversão. E o tema da mensagem desta noite é: qual a sua maior necessidade? Se fosse para eu salientar qual a minha maior necessidade, nesse momento eu estou com fome, né? Eu estava em pé ali, de repente eu ouvi eu falei, não é o Espírito Santo, né? Não é. Então, minha maior necessidade agora seria um prato de comida. Olha, a água ajuda. Obrigado, Deus abençoe. Mas brincadeiras à parte, apesar que o fato da fome é verdade, a gente precisa entender sobre as nossas reais necessidades. As nossas necessidades, muitas vezes, elas são medidas por circunstâncias. As nossas necessidades, e podemos até chamá-las de vitais, elas são circunstanciais, são momentâneas, porque nós, enquanto seres humanos, cada momento nós temos uma necessidade diferente. E é interessante a forma de como Jesus, Ele nos mostra pela sua palavra a real necessidade que nós devemos ter. E mais do que isso, que quando nós entendemos esse processo e permitimos que Ele supra essas necessidades, não que não tenhamos outras, porém aprendemos através do Espírito Santo a gerenciá-las de maneira adequada. E esse texto de João 14 nos diz o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Estamos diante de uma necessidade aqui. Estamos diante de uma necessidade de alguém que, a princípio, poderia entender que as suas reais e vitais necessidades estavam supridas porque ele tinha ao lado alguém que tinha poder para isso. Se fosse para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade de listar neste momento quais seriam as nossas maiores necessidades, nós poderíamos organizar. Se falássemos, olha, coloque aí 3 necessidades, de repente você falaria, puxa vida, vai ser difícil porque eu tenho que pensar, porque geralmente nós temos mais necessidades do que até mesmo achamos. Quando você coloca a questão de necessidade, é uma coisa muito interessante. Quais são as minhas necessidades do dia? Eu particularmente, quando eu organizo o meu dia, eu tenho lá a lista de prioridade que eu preciso resolver no dia e a lista de necessidade. Todos os dias nós temos necessidades. E às vezes a lista de necessidades, elas tornam-se maior, por isso que elas são circunstanciais, do que propriamente a de prioridades, aquelas que eu tenho que fazer no dia, com quem eu tenho que conversar, com quem eu tenho que ligar, trabalho, obra e por aí vai.
E às vezes, mas quais são as necessidades? Para que algumas prioridades sejam resolvidas, precisamos ter a lista de necessidades para suprir essas prioridades também. E analisando esse texto, eu estava por essa semana meditando lá no meu cantinho, no meu escritório. Eu gosto muito de João 14 e eu fiquei pensando nesse texto e foi num momento muito especial que eu senti o Espírito Santo falando muito forte no meu coração a respeito de, olha, você está olhando para algumas necessidades e muitas vezes as necessidades estão maiores do que as suas prioridades, mas o Espírito Santo falando ao meu coração disse, olha, mas Jesus, Ele já enumerou as principais necessidades do teu coração. E foi interessante que foi num momento, inclusive, de preocupação. Minha esposa vai lembrar desse momento, né? Que ela olhou para a minha cara e falou assim, olha, você está com cara de preocupado. Eu falei, eu estou mesmo, estou preocupado, né? E relatei as circunstâncias para ela. Mas é tão legal que nós temos um Deus que caminha conosco, que Ele sabe quais são as nossas necessidades, e todo momento Ele está junto de nós dizendo, olha, não fica preocupado que eu estou com você. E foi quando o verso de número 6, ele tocou muito forte ao meu coração, e por isso eu escrevi essa mensagem para compartilhar com vocês nessa manhã. Respondeu-lhe Jesus. Jesus é inquirido por um dos seus discípulos. Quem há de nos mostrar o caminho? Qual é o caminho, Senhor? Para onde nós vamos seguir? Para onde é que a gente vai? O que é que tem que fazer? Tomé, muitas vezes, ele não representa apenas as dúvidas. O Tomé, ele representa muitas vezes a inquirição do nosso coração. Quando acordamos pela manhã e dizemos, olha, eu não sei o que eu preciso fazer hoje. O meu dia hoje está tumultuado, eu não sei por onde começo o meu dia. E é interessante que nesses momentos nós temos o Espírito Santo para nos orientar, nós temos o Espírito Santo para nos conduzir, assim como Ele fizera comigo. E aí eu fiquei meditando nisso. O que eu posso aprender com Jesus? O que eu posso aprender com o Espírito Santo? Um versículo que eu já li por tantas e tantas vezes, um versículo que eu já li de trás para frente, já fiz inúmeras exegeses, é um versículo que foi participante da minha conversão, inclusive, quando eu tinha 16 anos. O que eu ainda posso aprender com esse versículo? E é interessante como o Espírito Santo, ele nos surpreende. E como a palavra de Deus, ela se renova todos os dias nas nossas vidas. E aqui eu pude enxergar 3 necessidades que Jesus, de uma forma muito simples, porque o Evangelho ele é simples, Ele se mostrou para mim e disse, olha, eu sou o caminho. E nisso, eu quero compartilhar com vocês aquilo que é necessidade, segundo Jesus. Às vezes eu classifico as minhas necessidades segundo a minha ótica, segundo o meu senso de prioridade. Porque nós nos esquecemos que há um texto na Bíblia que diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Deus ele é tão simples que para que nós possamos entender o que está acontecendo à nossa volta, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, nós precisamos nos voltar à oração, nós precisamos nos voltar a uma intimidade maior com o Senhor, para que possamos entender o processo todo à nossa volta. E nesse momento eu voltei aqui para o texto bíblico. Eu sou o caminho. Então, segundo Jesus, a maior necessidade que eu tenho, a maior necessidade que nós como igreja temos, é um caminho para seguir, é um direcionamento. É por isso que ele se manifesta e diz, eu sou o caminho. E uma pergunta que eu gostaria que você meditasse nesta manhã é, você sabe para onde você está indo? Você sabe em como está a sua caminhada de fé enquanto cristão, a sua caminhada profissional, a sua caminhada enquanto líder da sua casa, na sua família? Você sabe para onde você está indo, sabendo que todos os dias nós somos assediados pelo mundo, todos os dias nós somos assediados pelo pecado, e o pecado também nos leva por outros caminhos também.
Nós precisamos ter a convicção do caminho que estamos. Há um escritor, um filósofo, que ele diz o seguinte: a caminhada se faz com bons caminhantes. Uma caminhada se faz com bons caminhantes. Então, na nossa caminhada de fé, nós precisamos entender quem é que está conosco nesse caminho. E é interessante que Jesus aqui, Ele não está dizendo para mim e para você: olha, eu estou com você, Claudemir, na sua caminhada, eu estou com você pelo caminho que você está trilhando. Ele está dizendo algo totalmente diferente. Ele está dizendo para nós, enquanto igreja: olha, eu sou o caminho. Se você quer ter sucesso na sua vida, se você verdadeiramente quer que a sua vida mude, ande em mim, ande por mim, ande comigo, porque eu sou o caminho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos isso, querido, nós começamos a ter um direcionamento, a rota da nossa vida, ela muda. Tempos atrás, Deus falando através do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8, ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. Então nós precisamos entender, querido, que a nossa vida ela é uma caminhada. Precisamos entender que os caminhos que eu estou trilhando, Deus está. Eu preciso entender que na minha caminhada de fé, na minha caminhada até mesmo secular, Jesus é o caminho por onde eu ando. Jesus tem feito parte disso. Os caminhos de Deus são diferentes. Os caminhos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais perfeitos do que os nossos, ainda que os nossos caminhos parecem estar direitos. Parecem. Nem sempre o que fazemos e achamos que está certo, ele está certo. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia dentro de toda a sua sabedoria, de toda a sua sapiência, Provérbios 14, 12, ele vai dizer o seguinte: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles conduz à morte, conduz à separação de Deus, conduz verdadeiramente ao afastamento do Senhor. Querido, o que eu quero dizer para você nesta manhã, nesse primeiro momento, é que não conseguimos andar por conta própria. Não conseguimos andar, querido, por caminhos que nós achamos que estão corretos, se Cristo não for o verdadeiro caminho, se Cristo não estiver na nossa caminhada com a gente. Esse texto, por mais simples que seja, ele é de uma profundidade imensa, porque Jesus, ele não fala que há um caminho, ele fala que ele é o caminho. E isso traz sobre nós uma preocupação. E qual é a preocupação? A preocupação, eu diria, positiva, de eu estar mais perto de Jesus, de eu estar mais juntos de Jesus, de eu poder me parecer mais com Jesus. Quando eu olho para esse texto, naquele momento, eu me senti muito agraciado, porque o temor ele fugiu do meu coração. Assim como o desejo do meu coração é de que, se há algum temor sobre a sua vida, que saia nesta manhã em nome de Jesus, que você possa olhar para Jesus como esse que prepara o caminho para você. E por que ele prepara o caminho para você? Porque Ele é o verdadeiro caminho. E olhando para esse texto, eu coloquei: puxa vida, Deus preparou alguém para pegar na minha mão. Deus preparou alguém para caminhar conosco. Deus preparou alguém, querido, para pegar na sua mão. E o que é que você tem que fazer? Apenas estender as mãos. Todos os momentos, todos os dias, e nesta manhã é uma manhã totalmente propícia para que você possa estender as mãos para o Senhor, porque todos nós precisamos de um caminho para seguir. Mas também nós precisamos de um líder que nos conduza pelo caminho certo. E Jesus é esse líder. Jesus, ele é esse condutor. Jesus, ele é esse guia. E Jesus, ele não é mais um caminho como tantos. E às vezes tantos caminhos que nós pegamos achando que são caminhos, porém acabam se transformando em atalhos.
quando eu olho para o texto bíblico e Jesus diz, eu sou o caminho, eu consigo enxergar verdadeiramente que Ele é o verdadeiro caminho em que eu e você precisamos andar. Uma outra coisa que eu aprendi nesse texto, que segundo Jesus, a minha maior necessidade é entender que Ele é o caminho. Mas a minha real e vital necessidade é também entender e aprender aquilo que Ele fala. Ele diz, eu sou a verdade. Olhando para o mundo contemporâneo, nós vamos ver que ninguém consegue viver sem uma crença. Ninguém consegue viver aí sem um estilo, uma ideologia de vida. Quando você conversa com pessoas, independente da classe social, independente até mesmo da religião, todos seguem alguma coisa. Uns têm uma filosofia de vida, outros seguem apenas a questão da religião, porque a religião nós entendemos que ela é um fenômeno mundial. Os 4 cantos da terra, as pessoas têm aí a sua religião. Mas é interessante que Jesus, quando Ele se apresenta nesse texto de João 14:6, nós vamos ver que Ele não se apresenta a mim e a você como uma crença. Eu ia até mais além, eu vou mais além. Jesus, Ele não se apresenta como uma alternativa. Ele não é uma alternativa. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele não é uma filosofia. Jesus, Ele não é uma religião. Mas Jesus, Ele é uma pessoa onde cada um de nós podemos nos relacionar com Ele de forma autêntica, porque Jesus é autêntico. Ele é a verdade sobre todas as coisas. Ele mesmo em João 8,32 Ele disse, e conhecereis a verdade, e esta verdade há de libertar vocês. Entender que Jesus é o nosso caminho, entender que Jesus, Ele é a nossa verdade, é entendermos também, querido, que Ele já nos libertou. Nos libertou do nosso pecado, nos libertou do assédio do mundo. Ele nos libertou de tal forma que nós podemos hoje dizer não para o pecado. Entender que Jesus, Ele é a verdade, é dizer não para o erro, é dizer não para o pecado, porque o contrário disso é você não conhecê-lo como caminho, e é você não tê-lo como verdade. Ter Jesus como verdade é ser liberto por Ele. Todos nós precisamos de uma verdade para viver todos os dias. Existem algumas verdades que são objetivas. Uma delas é de que eu amo a minha esposa e ela me ama. E isso é concretizado no dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa cumplicidade, até mesmo nos desajustes que há dentro da nossa casa. É um desajuste em amor, porque nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos crendo que Deus está nos sustentando e que Deus está sustentando a nossa caminhada, porque Ele é o nosso caminho. Então isso é questões objetivas. Agora a fé também, ela é objetiva e ela pode ser subjetiva. Por quê? Subjetiva no sentido de que ela é algo sobrenatural, é algo que nós não vemos, é algo que está além da nossa linha de entendimento, de compreensão. E aí é que nós precisamos crer verdadeiramente que Jesus é esse caminho e que Jesus é essa verdade, e essa verdade que verdadeiramente ela nos liberta, nos tira do mundo, e assim como Paulo diz, e nos coloca, nos leva para o Filho do seu amor. É um relacionamento de intimidade, é um relacionamento onde nós podemos verdadeiramente entender que essa nossa necessidade está sendo suprida. Há uma necessidade nas nossas vidas, e a nossa necessidade é justamente não entendermos qual é o senso de prioridade que temos na nossa vida. E a lição de vida que eu tiro desse texto é justamente que naquele momento em que eu quis me preocupar com algo inclusive físico, algo momentâneo, algo que de um dia para o outro pode mudar, o Espírito Santo, Ele poder ministrar no nosso coração de que Jesus é nosso caminho e que nós precisamos caminhar por Ele. Existe uma questão, querido, que no decorrer da nossa vida, situações, elas vão fazendo com que a gente pode se entristecer, mas ela não pode parar a nossa marcha de fé, ela não pode parar a nossa caminhada para o céu, porque sabemos que a vivência de fé, ela não é circunstancial,
A vivência de fé é nós cremos nesse Deus que pode todas as coisas, nesse Deus que foi preparado para estender-me as mãos quando eu preciso. Entender que há momentos que a resposta que precisamos, ela está à distância de uma oração. Então eu preciso entender que, segundo Jesus, a minha maior necessidade é entender que Ele é o caminho, Ele quer me dar a direção certa. É entender que Ele é uma verdade. Agora, é interessante eu saber e decorar o versículo e saber que Jesus é a verdade. A questão que Jesus está nos chamando a atenção não é apenas saber, é crer que Ele é essa verdade. Porque quando eu creio que Ele é essa verdade, eu vivo por essa verdade, eu respiro por essa verdade. Não existe uma outra verdade que vai fazer parte da minha vida a não ser Jesus Cristo, que é o caminho e que é a verdade. A terceira lição que eu aprendi, que eu tiro desse texto, é que segundo Jesus, e é interessante, eu comecei a listar aqui o culto, eu comecei o culto listando uma necessidade minha. Se fosse para nós listarmos as nossas necessidades, nós colocaríamos necessidades momentâneas, circunstanciais. Aí Jesus ele começa a dizer que segundo Ele, qual é a minha maior necessidade? Precisamos viver uma vida cristã, não sobre a nossa ótica, mas sobre a ótica de Jesus. E o que é olhar sobre a ótica de Jesus? É viver pela fé, querido. É entender que nós vivemos pela fé. Entender que o mundo ao meu redor, ele se apresenta de uma forma, mas a minha fé, ela torna diferente a forma como o mundo se apresenta para mim. Ah, mas as coisas estão difíceis e pode estar difícil de repente para todas as pessoas. O olhar de fé é como nós nos comportamos diante dessa dificuldade, é diferente. Quando Jesus ele diz aqui que Ele é uma verdade, mas Ele é uma verdade para que eu possa crer. Que no momento da adversidade eu saber que Ele está comigo. No momento da adversidade eu creio que Ele é essa verdade, Ele é esse caminho. E que Ele vai me conduzir, Ele vai me direcionar da melhor forma possível, porque só Ele pode fazer isso. Qual é o direcionamento que eu poderia conseguir sobre a ótica filosófica? Qual o direcionamento que eu poderia nutrir para a minha vida sobre a ótica desse mundo? Eu creio que seria totalmente prejudicial. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos. Quando olhamos para Jesus, nós cremos. Quando olhamos para Jesus, nós fortalecemos a nossa fé. Quando olhamos para Jesus, a única coisa que a gente sabe e aguarda dele é a vitória. Vitória em Cristo Jesus. Mas a vitória não significa que vai acontecer tudo da forma como eu quero. É a vitória sobre as circunstâncias. Não somos dominados pelas circunstâncias. Há uma música, uma antiga, né? Eu vi que o Daniel ele cantou uma música, era do meu tempo, né, Dani? Aqui, alguns não conheciam. Eu preciso até começar a cantar umas músicas dessas mais antigas em casa. Porque a gente fica às vezes com as músicas modernas, chega uma música mais antiga, né? A minha filha ela já tem que estar um pouco mais habituada. Tem uma música muito antiga, deve ter uns 10 anos só. Dizia assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sei que Ele é fiel. Não olho as circunstâncias. Aí eu lembro que nós tínhamos um coral de meninos. Aí as meninas cantavam assim, ó: não olhe as circunstâncias. A menina: não, não, não. Chique. Aí nós cantávamos assim: olhe o seu amor. Não me guio, não me conduzo por vistas, e alegre eu sou. É uma música, mas uma música que reflete e revela a condição de um cristão que olha para João 14, verso 6 e entende Jesus como seu caminho. Que olha para João 14, 6 e vê Jesus como essa verdade para crer. E quando ele olha para esse texto,
Faça verdade, Hebreus 12, quando diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a prova concreta daquilo que ele espera, porque ele espera por fé, quando tem Jesus como seu caminho e Jesus como a sua verdade. E a terceira lição que eu tirei desse texto, e estou falando de uma experiência dessa semana para vocês. Segundo Jesus, a minha maior necessidade, ele diz, eu sou a vida. Ele fala, é uma vida para se viver. Quando ele diz, eu sou a vida, ele diz, eu sou a vida para que você viva. Quando nós olhamos para a ação de Cristo na cruz do Calvário, por que ele morreu? Para que eu pudesse viver. Ele não morreu porque eu era bonzinho. Ele não morreu porque eu era o escolhido. Ele não morreu porque, poxa vida, lá, às vezes a gente fala e a gente acaba, de certa forma, romanceando o evangelho e fala, olha lá da cruz, Jesus viu você, e você é tão amado, tão querido, tão precioso, tudo, que ele morreu por você. Não, Jesus, o Filho de Deus, ele morreu de uma forma considerada maldito. Sabe por quê? Porque a minha situação, o meu pecado era sério, era grave. Nós não podemos romancear o nosso pecado. Eu não posso dizer apenas que Jesus morreu porque eu era o cara. Porque ele gosta de mim, porque ele me ama. Louvado seja Deus que nos amou de uma forma que nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas ele sabia que o nosso pecado era sério, que o nosso pecado era grave. E por uma circunstância tão grave, tão séria e tão desastrosa, precisava de uma grande pessoa também, e foi Jesus. Então não se iluda achando que você é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha recheada do pacote, ou para os cariocas, o biscoito do pacote. Jesus morreu por mim e por você, porque o nosso pecado era sério, era grave, nós estávamos indo para o inferno, e ele reverteu a nossa situação. E se tem alguém que pode nos ensinar sobre vida, é ele. Se tem alguém que pode falar sobre vida, quando ele diz, eu sou a vida, e ele está dizendo para mim e para você, a sua maior necessidade, Claudemir, a sua maior necessidade, PIBG, é uma vida, mas é uma vida para que você viva. É uma vida para você viver. Em João 10:10 ele diz, ele faz uma afirmação, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância aqui não significa que no decorrer da sua vida você vai ser rico, vai ser próspero, vai ter saúde. Vida abundante é entender que o caminho que eu estou trilhando é o caminho de Jesus, porque Ele é o meu caminho. É saber que a verdade que eu estou sendo conduzido hoje, agora, é Cristo, porque Ele é a verdade. Ele quer que eu creia nisso, Ele quer que eu ande por essa verdade, e Ele quer que eu viva o quê? Uma vida. Porque, irmãos, aprenda uma coisa, nós não fomos criados para ficar aqui na terra. Aprenda uma coisa, se alguém perguntar para você, você está na terra ou você é da terra? Você precisa aprender a responder, eu estou, eu não pertenço à terra. Eu não sou um ser físico vivendo uma experiência espiritual. Eu sou o contrário disso. Eu sou um ser espiritual, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, vivendo uma experiência nessa terra. E a minha experiência aqui, ela precisa se parecer um pouco mais com Jesus. A minha experiência aqui, ela precisa estar mais perto de me reportar ao céu do que realmente é essa terra. Porque Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora, se Ele quiser. A gente não sabe. Jesus pode voltar pelo ápice do seu arrebatamento, ou Ele pode voltar para cada um de nós de forma individual. Como é que nós estamos? Quem é o teu caminho? Quem é a verdade que você crê? E qual é o tipo de vida que você está vivendo?
Eu salientei aqui algumas questões que eu quero rapidamente participar com vocês. Por que Jesus, fazendo uso do princípio da exegese bíblica, é perguntar para o texto? Então a minha pergunta para o texto foi o seguinte: por que Jesus ele pode oferecer vida? E o texto me responde: porque Ele é a própria vida. E se a sua necessidade, ela é uma vida para que você possa viver, anote aí alguns pontos que eu vou passar para você. Se sua necessidade é de ter uma vida para viver, em primeiro lugar, eu quero mostrar para você, segundo o texto bíblico, que Jesus é essa vida para que eu possa viver. Primeiro dele, que Jesus ele é uma vida significativa. Ou seja, Jesus ele passa a dar significado à minha vida quando eu me entrego a Ele. A minha vida não é mais a mesma, porque se você entregou a tua vida para Jesus, querido, e a tua vida continua da mesma forma, entenda isso que eu quero dizer com muito carinho, com muito amor para o teu coração. Alguma coisa está errada e não é com Jesus. Alguma coisa precisa ser feita, porque Jesus já fez a parte dele. Agora você precisa fazer a sua parte. Jesus, ele é uma vida significativa. Segundo ponto, Jesus é uma vida que dá sentido à nossa vida. Qual é o prazer, o gosto de viver uma vida sem Deus? É uma vida pecaminosa que vai gerando cada vez mais pecado. É interessante que quando nós damos oportunidades para que haja testemunhos de vida, uma das coisas que as pessoas falam, e isso é praxe, em todas as vezes que nós entregamos o microfone, as pessoas dizem: olha, só Deus sabe do buraco que me tirou. Olha, um dos meus arrependimentos é porque eu não encontrei Jesus mais cedo. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é aquele que dá sentido à nossa vida. É por isso que nós falamos que nós fomos convertidos. Nós vivemos conversão, é justamente mudança de direção. Estava indo por um caminho ruim, estava indo por um caminho de condenação, estava indo por um caminho de morte e encontrei Jesus. Jesus, Ele mudou a direção da minha vida. Não há mérito humano nisso. O mérito é dele. É por isso que aquilo que não é mérito nosso, nós precisamos abraçar, querido. E nós precisamos todos os dias, quando acordar, antes de falar das lutas, das dificuldades, de contar, dizer: Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado porque o Senhor cuida de mim, obrigado porque o Senhor é o caminho, obrigado porque o Senhor é a verdade, obrigado porque mais um dia que o Senhor possa manifestar a tua vida em mim. E quando nós vivenciamos essa vida que Ele tem para nós, querido, o nosso dia ele é diferente. A nossa caminhada ela se torna mais leve. Terceiro, Jesus é a vida que gera satisfação. Aí nós vamos entender quando Paulo ele diz: olha, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Nós vamos glorificar o nome dEle quando nós estivermos do bom e do melhor, mas nós também seremos gratos a Ele quando estivermos passando por dificuldades, por adversidades, porque uma das coisas que tem tirado cristãos ou crentes do caminho do Senhor é a adversidade. Por quê? Porque não entende que Jesus é o caminho, não entende que Ele é a vida, não entende que Ele é a verdade. Precisamos aprender, querido, na nossa caminhada, que se Jesus é essa vida que gera satisfação, eu preciso sim, ainda que fisicamente, ainda que profissionalmente, ainda que secularmente eu não esteja satisfeito, mas a satisfação da minha vida espiritual, ela supre todas essas necessidades. Porque eu, suprido espiritualmente por Jesus e pelo seu Espírito Santo, eu vou aprender a administrar as demais áreas da minha vida. E não são as demais áreas que vão me afastar de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o que nos separará do amor de Deus? E é um ponto de reflexão para nós: o que tem separado você do amor de Deus? E o apóstolo Paulo ele começa a pegar acontecimentos, fatos mais longínquos, mais duros, mais fortes, e depois ele vem amenizando, mostrando para mim e para você que nada, que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que nos é revelado através de Jesus Cristo. Nada. É por isso que esse texto, talvez parecendo ser tão simples, é de uma profundidade inexorável. Em quarto lugar, Jesus é uma vida de paz. Se você quer ter paz, Jesus é a paz que você precisa.
E ele mesmo diz: deixo-vos a minha paz, paz dele. Ele não diz que deixa a paz do mundo. Deixo-vos a minha paz. Não é a paz que o mundo dá para vocês. É muito maior. Precisamos entender qual é a paz que nós estamos permitindo dominar a nossa vida. Quinto lugar, Jesus é uma vida de esperança. O que você tem esperado? Está esperando na política? No Bolsonaro? No Lula? O que você está esperando? Na economia que vai melhorar? Que a nossa esperança esteja em Jesus. Eu olho para os altos e pergunto: de onde vai vir o meu socorro? O salmista nos ensina isso. O meu socorro vem do Senhor. Mas para que ele possa falar Senhor, ele diz por que é Senhor. Ele pode dizer: o meu socorro vem do Criador dos céus e da terra, que a gente já entenderia. Mas ele fala: o meu socorro vem do Senhor. Mas que Senhor é esse? É o Criador dos céus. Não é qualquer Senhor. Não é qualquer Senhor. É o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Jesus é uma vida de alegria. Jesus é a vida abundante que eu e você precisamos ter. A vida de Jesus, querido, em nós, ela vai produzir muito mais, até mesmo do que nós precisamos ter e entender. Vai trazer alegria. A vida de Jesus em nós vai fazer com que nós atraiamos outras pessoas para o Evangelho. Você não vai ter dificuldade de falar do amor de Deus para as pessoas, porque Jesus é o teu caminho, Jesus é essa verdade que você crê, e Jesus é essa vida que você vive. Você vai atrair pessoas. Eu diria que um cristão que entende o que é que ter Jesus como o caminho, a verdade e a vida, ele vai ser como um imã. E o que o imã faz? O imã atrai. Nós precisamos atrair pessoas. E encerrando, em Gálatas capítulo 2, verso 20, o Paulo ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, a vivência diária dele, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto é um resumo da apresentação de Jesus em João 14,6. O que Paulo está dizendo, olha, eu estou crucificado em Cristo porque eu entendi que Ele é o caminho. Eu entendi que Ele é a verdade, eu entendi que Ele é a vida. E a vida, e ele faz questão de especificar, a vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo-a na fé, eu ando por fé no Filho de Deus. A minha vida terrena é uma vida de fé, a minha vida terrena é uma vida de frutos. E por que isso? Naquele que me amou e se entregou por mim. Eu quero dizer, querido, encerrando essa mensagem, que a nossa vida, ela não tem o menor sentido sem que estejamos em Cristo, e que Cristo esteja totalmente em nós. Todos nós precisamos de uma vida para vivermos a vida de Cristo. Sem caminho, querido, não há progresso. Precisamos de um caminho para continuarmos a nossa caminhada. Sem a verdade não há conhecimento, porque nem tudo que é conhecimento é verdade. E sem a vida não se pode viver. É por isso que Jesus ele diz: eu sou o caminho que você deve seguir. Eu sou a verdade que você deve acreditar. Eu sou a vida que você deve ter esperança. Olhando na minha vida, olhando para a minha circunstância, naquele momento em que Deus me dá essa palavra, eu falei: Senhor, eu preciso de um caminho para seguir, eu preciso de uma verdade para crer, e eu preciso de uma vida para viver. Por isso compartilho com vocês nesta manhã essa palavra, e afirmo que a nossa vida ela não tem o menor sentido sem que estejamos em Cristo, e que Cristo esteja verdadeiramente em nós. E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, querido, quero orar com você. Quero orar por você. Eu não sei quanto a você, mas é tão gostoso quando você busca na palavra de Deus uma resposta, e ela dá. Eu confesso que eu recebo essa palavra até como se fosse um puxãozinho de orelha, mas isso
quer dizer, querido, que para Deus, não existe aquele que é mais espiritual ou menos espirituais. A palavra de Deus, ela nos nivela. A mesma necessidade que você tem da palavra, eu tenho, todos nós. Não existe super crente, nem super heróis, super pastores. E eu não tenho problema nenhum de dizer, assim como Deus falou comigo, e eu pude absorver essa palavra, poder compartilhar com vocês nessa manhã, para mim é um grande presente. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que continua falando tão forte ao nosso coração. Talvez, Senhor, alguns de nós aqui entramos aqui buscando o norte. Algum de nós pode ter entrado aqui nesta manhã, Senhor, buscando, ó Pai Celestial, resposta. Outros podem ter entrado aqui, Senhor, questionando a sua fé, a sua vivência cristã. Mas obrigado pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor é Deus que responde a nossa oração. E sabemos, ó Pai, que a experiência de um, Senhor, pode edificar a muitos. E eu louvo ao Senhor pela oportunidade de compartilhar esse texto bíblico. E te peço a Deus que toda dúvida seja respondida. Aquele que entrou sem norte, ó Pai, seja o Senhor o caminho. Aquele que entrou questionando a sua fé, seja o Senhor a verdade. Aquele que entrou, ó Pai Celestial, questionando sobre aspectos da sua vivência, seja o Senhor a vida. Deus, manifeste-se para nós cada vez mais como igreja, ó Pai, através do poder da tua palavra, Senhor. Continue cuidando de nós, continue cuidando da nossa casa, continue cuidando, ó Pai Celestial, dos teus filhos, da tua igreja. Nós assim oramos, agradecidos, porque o Senhor é um Deus que responde, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.